Olá, estudantes. Aqui é a professora Andressa e a gente começa o segundo semestre nessa temática bastante interessante que é a antropologia, uma ciência irmã da sociologia. Então, primeiro, eu queria que a gente refletisse um pouquinho sobre o que é a antropologia. Essa ciência que estuda a diferença do humano, né? E principalmente a gente criar um pouco de aproximação com o que é familiar e o que é estranho. E aí, para ilustrar isso, eu trouxe essas duas imagens, né? Uma charge e uma foto. Em que na charge você tem duas mulheres de culturas, de países bastante distintos, e uma olha para a outra e se estranha e fica, nossa, uma pensa. A outra está toda coberta, só os olhos estão vendo, nossa, que cultura machista. Enquanto que a outra, a mulher que está toda coberta, olha para a outra de biquíni e pensa: nossa, ela está toda exposta, que crueldade essa cultura machista que só olha para o corpo dela. Então veja que existem muitas possibilidades de diferença, de entendimento, e isso é maravilhoso, né? Também pode gerar confusões, como aqui nessa foto, nessa charge a gente está vendo, mas também na fotografia a gente pode ver que essa diversidade convive. Ela existe, né? Então tá aí para a gente pensar e para a gente refletir. E a antropologia nos ajuda, né? A como que as diferentes culturas conversam, se aproximam. Então, a antropologia ela é uma ciência de pensar o outro, de entender como que a humanidade é feita. Então, a alteridade, dessa palavrinha que está em cima, tem a ver com o outro, com a percepção das diferentes humanidades existentes. A humanidade é uma só, né? Mas as possibilidades de ser humano. Então, tem essa pergunta, né? Onde que a antropologia é feita? É muito interessante pensar sobre isso. Então, aqui eu coloquei para vocês uma foto da Universidade de Brasília, ou seja, é feita na universidade. Mas a antropologia, ela é feita onde existem pessoas. Então, ela historicamente surge de povos ah, europeus querendo entender outros povos. Mas atualmente a gente pode perceber que ela se faz em todo lugar, nas ruas, nas áreas urbanas, tanto nas áreas indígenas. E eu queria compartilhar com vocês aqui esse site que é Vídeo nas Aldeias, em que indígenas, pessoas eh, retratam a sua própria vida. Então, não é o outro olhando para elas, é os próprios indígenas contando sobre a sua vida através de fotografia, de filmes, né? Então, essa foto aqui em cima é um link do site, para vocês podem clicar e dar uma olhada lá. Então, outro espaço interessante da gente pensar outra possibilidade de observar o outro é através da fotografia, da imagem. Então, eu queria que a gente pensasse muito nessa possibilidade de como que a gente pode também pensar e entender a humanidade através da imagem. Por que eu coloquei escola? A gente sabe que a escola é um espaço de construção de conhecimento. Então, a nossa escola também é um espaço que pode gerar conhecimento sobre quem nós somos. Então, do mesmo jeito que, inspirado nessa pegada, né, de que as comunidades indígenas, olhando para elas mesmas, elas tiram foto e se explicam, então e falam para o mundo ocidental, para o mundo branco, quem elas são, então a gente também pode, enquanto estudante, olhar para a gente mesmo e pensar quem nós somos. E a fotografia está aí para isso. Então vamos ver se a gente consegue explorar mais essa ideia nas próximas aulas, né? De como que a gente fala sobre a gente mesmo. Então, historicamente, a gente vê que a antropologia ela surge numa perspectiva um pouco preconceituosa, de forma direta dizendo, né? Ela entendia, porque, veja, então a antropologia era pessoas, europeus, olhando outros povos, outras civilizações e não os compreendendo.
Então, eles tinham esse pensamento, né, de que existe uma evolução dos povos. Então, os povos originários seriam considerados selvagens, passariam por um período bárbaro até chegar num ápice considerado civilizatório. E aí, isso tudo, esse tipo de pensamento, né, de evolução social, ele gerou espaço, ou ele foi utilizado para justificar o colonialismo, o imperialismo, ou seja, alguns povos tomarem conta de todo o mundo e disserem, não, a gente na verdade está fazendo um favor para vocês, a gente está ajudando vocês a deixarem de serem selvagens e passarem a serem civilizados. Então, é um pensamento muito eurocêntrico e um pensamento bastante racista. Então, infelizmente, a antropologia ela tem essa história, né, de que surge nesse contexto que é um contexto político, é um entendimento político da época. Por outro lado, esse pensamento avança, né, principalmente por causa desses dois pensadores. Existem outros também, mas aqui eu quero só destacar para vocês o Claude Lévi-Strauss e o Malinowski, que tentam fugir desse entendimento de que tem um povo superior a outro, né? Então, eles buscam alternativas de entender a humanidade, de entender as culturas, as possibilidades de ser humano, né? De maneira geral, a ideia era fugir dessas explicações gerais de humanidade, já que elas tendiam a ignorar os detalhes dos detalhes dos povos, né, que interessavam aos antropólogos. E o Malinowski foi nesse pensamento. Então, a metodologia que ele fundou entendia que não era não bastava você olhar a história de um povo. Se você entendesse a lógica interna, o funcionamento daquela sociedade como uma fotografia, você poderia descrevê-la e entendê-la. Por outro lado, o Claude Lévi-Strauss, que era também um grande antropólogo, ele tem um entendimento também que não se deve categorizar as sociedades, mas ele entende que existe um pensamento comum entre todas as sociedades, que existiam estruturas fundamentais em todas as sociedades e que, entendendo essas estruturas, a gente poderia entender melhor a sociedade, as sociedades e a humanidade como um todo. Então, essas estruturas, por exemplo, seriam as estruturas de parentesco ou as estruturas de casamento. Então, o que fica para a gente dessa aula? O que a gente precisa aprender? Que o ofício do antropólogo, a parte inicial, principal, é que você tem que olhar, ouvir e escrever e descrever de maneira mais fiel possível aquela comunidade, aquele povo, aquele grupo social. Então, a maneira de fazer isso, basicamente, a principal do antropólogo fazer isso, ele participa, ele observa de maneira participante e ele relativiza. Ele não olha para aquela estrutura social, para aquela comunidade, julgando, mas querendo entender por dentro. Então, aqui também eu quero deixar uma dica para vocês de um texto muito bom que se chama O Sonacerema. É um texto que vai descrever um povo e no final ele dá uma reviravolta. É um texto bastante interessante, vou deixar só a dica e vou deixar o texto também para vocês acessarem e lerem, tá? Que tem essa perspectiva de olhar, ouvir e descrever um povo relativizando e se admirando com o que você encontra. Então, na etnografia, que é o fazer do antropólogo, ele busca descrever as culturas das civilizações dos povos. Então, aqui eu coloquei essa imagem para vocês perceberem que, de maneira geral, existem diversas civilizações no mundo, né? Essa imagem não contempla a diversidade, então, cada um desses cores você teria mais uma gama de culturas, de civilizações, mas para a gente ter um olhar geral. Então, nessa perspectiva, culturas e civilizações seriam sinônimos, seriam formas de entender a vida, de construir a sua realidade social
passando pela sua história, passando pela sua linguagem, pelos seus significados compartilhados. Então, aqui você tem, eu coloquei essa imagem também para ilustrar um pouco, né, dessa diversidade que existe no mundo de civilizações, culturas, no tanto entre grandes regiões, mas mesmo dentro do Brasil, a gente tem uma diversidade de culturas e de civilizações que é riquíssima. E por último, vou deixar aqui um pensamento para a gente ir construindo e pensando juntos, né? Se o fazer do antropólogo é principalmente desnaturalizar e estranhar uma realidade para poder descrevê-la, observá-la e comunicar seu significado, sua lógica de maneira organizada e sistematizada, então será que a gente pode treinar isso também na nossa realidade escolar? Sendo que o nosso objetivo na escola é construir conhecimento, não é? Mas a gente não só absorve conhecimentos que já estão prontos, mas a gente pode construir conhecimento sobre o nosso mundo. Então, será que a gente consegue observar, ver, escutar o que está à nossa volta e conseguir descrever? Essa descrição pode ser feita em formatos de poema, textos argumentativos, fotografia, uma peça de teatro. Então, esse é o desafio que fica para a gente deixar na escola, né? Uma contribuição que a antropologia pode dar para a gente e para o nosso fazer escolar. Então, um grande abraço e a gente se vê e a gente continua se comunicando pela plataforma virtual. Abraço.